Atentos, Deus, para ouvir tudo o que o Senhor tem para nos dizer. É a oração que fazemos em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Obrigado, Marcos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite, meu amor. Tá ligado? Tá. Eu sou o Sérgio da Simone. Simone do Sérgio. E nós fomos desafiados nesta noite a compartilhar com os irmãos e as irmãs uma parte daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e é uma parte poderosa, eu creio. Vou colocar aqui o nosso cronômetro para a gente não passar da hora, e os irmãos que têm aí uma predileção especial por aquele time, que eu me recuso a falar o nome, fiquem tranquilos que vocês assistirão o jogo, fiquem tranquilos, antes de 9h30 a gente já acabou, né, meu amor? Mas aquilo que nós queremos compartilhar com vocês, desde já agradecendo ao Senhor pela oportunidade, né, meu amor? Agradecendo a Deus, a toda a equipe do Ministério de Família, na pessoa da Márcia Nunes e do Davi Barbato, muito obrigado. Ao irmão Ricardo, nosso primeiro vice-presidente, a equipe dos casais, obrigado por ter me lembrado, a toda a nossa igreja, obrigado pela confiança. E nós, cabe aqui só uma pequena explicação, nós faremos a seguinte dinâmica. A Simone vai testemunhar um pouco, vai falar um pouco da nossa história, daquilo que nós passamos. É uma pequena parcela daquilo que vivemos. E eu espero que isso seja edificante para a sua vida que está aqui, para você que está em casa nos assistindo. E depois eu complemento com uma palavra de Deus ao nosso coração, baseado na vida do profeta Elias. Então a Simone começa essa primeira parte e daqui a pouco eu compartilho então a palavra de Deus. Claro, ela vai citar aqui vários trechos da palavra de Deus que nos dirigiram esse tempo todo, mas eu quero trazer uma aplicação bíblica de tudo isso que nós vivemos para edificar a nossa fé e sairmos daqui ainda melhores, né, meu amor? Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, né? Com muito temor e tremor estou aqui. Temor, mas é tudo para a honra e glória do nosso Deus. E Deus é muito lindo, né? Porque nos louvores, Deus já tem falado. E interessante que eu comentei até com a Márcia, que lá embaixo eu estava ouvindo, eles vão cantar com muito louvor. Eu ouvi essa semana essa música o tempo inteiro. Glória a Deus por isso. Né? Eu sou tua casa, eu também ouvi essa semana. Eu falei, então Deus está completando aquilo, né, que Ele colocou no coração. Então eu agradeço também aos irmãos pela essa oportunidade. Mas a nossa história se iniciou como família no dia 7 de janeiro de 2006, que foi o nosso casamento. Foi ali uma noite de alianças, né? E naquilo que buscávamos em Deus, a vontade dEle para nossas vidas, com promessas, o propósito que Deus tem, de cumprir o chamado dEle, através de nós. Mas então, em algum momento, tudo fica difícil, da noite para o dia, como o Marcos já falou aqui também, a nossa irmã, os planos são desfeitos, os compromissos adiados, uma notícia ruim, uma doença, um diagnóstico ruim também. E perguntamos, e agora? O que será de nós e o que nós faremos? E nessas horas nós só podemos lembrar que o nosso Deus continua sentado no trono. Ele é soberano e não perdeu o controle de nada. Primeiro vem o inesperado. Um dia, uma das lutas que nós passamos, um dia, em julho de 2012, numa reunião de família, uma festa, aniversário de família, o Sérgio começou a enxergar uns pontinhos pretos. Eu estava inscrita numa viagem missionária da igreja, estava fazendo até jejum, me preparando, toda animada, e nos deparamos com uma cirurgia de emergência. Em julho de 2012, acontece a primeira cirurgia do Sérgio de um grave descolamento de retina no seu olho direito, 80% comprometido. A retina rasgou e descolou, mais ou menos assim. A segunda, em novembro de 2000, e claro, não esquecendo aqui, acabou a viagem, acabou tudo. A segunda, em novembro de 2012, acontece a primeira cirurgia. A segunda. A terceira e a quarta, eu anotei aqui as datas, em abril de 2013. A quinta, em maio de 2014. E, por fim, a sexta cirurgia, em julho de 2014. Foi um período muito difícil, irmãos. Foram muitas lutas que aconteceram ao mesmo tempo, não só essa. Lutas em cima de lutas, muitas coisas acontecendo que não daria para contar tudo aqui hoje.
E tudo caiu sobre mim. Como a irmã falou, né? 3 anos, cuidar de um filho sozinha. Cuidar dele, cuidar da responsabilidade da casa. A gente estava com o ministério da juventude. Fazendo tudo sozinha, no mercado. Eu tinha que dar comida para ele, eu tinha que dar banho nele, ele não podia balançar a cabeça. Era muito grave o descolamento dele. Era. Deixa eu tirar esse clipe aqui. Poderíamos ficar questionando e pensar, como vai ser agora sem enxergar? Mas mesmo com a sua deficiência, no dia a dia nós fomos entendendo e continuamos firmes, glorificando a Deus. No mesmo período, em uma das cirurgias dele, ele ficava com um pano enroladinho na cabeça para não balançar. O médico dava para a gente os conselhos, né, de como cuidar. E eu tive um livramento de morte. Não dá para contar detalhes aqui, mas eu sofri um acidente. Eu caí de uma escada alta, dentro de casa, tá? Numa janela bem grande, onde a gente morava ali na Tijuca. E ali eu quebrei 2 dentes, eu levei ponto na boca, eu fiz curativo, fui parar na emergência, fazendo tomografia. Os médicos nem acreditavam que eu não tinha desmaiado. Não é possível que você não desmaiou. E ficando os 2 de cama. Estávamos de frente de um ministério da juventude e o inimigo de nossas almas não estava nada satisfeito com aquilo que Deus colocava nos nossos corações para ministrar aquela juventude. E a nossa luta, irmão, que eu quero dizer aqui, a nossa luta não é com pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades. E nós não podemos ficar cegos a isso. Às vezes a gente quer deixar isso de lado. Não, está tudo bem. Mas eu quero dizer que quando a gente entra na batalha, nós entramos para guerrear. E nós vencemos com as armas espirituais. Nós teremos luta, mas nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Assumam a coragem e a autoridade no dia da guerra. Assumam a coragem e a autoridade em Cristo no dia da guerra. Ele disse, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Josué 1:9. E ele disse para a gente, eu não mandei vocês irem? Sejam fortes e corajosos, que eu estou com vocês. Como nós passamos por esse período? Nós estamos entendendo que era essa batalha espiritual. Mas o que nos manteve de pé foi a fé em Deus. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. 2 Coríntios 5:7 diz, e sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter um olhar fixo em Deus. Ele não nos abandona. Ele diz na sua palavra, em Mateus 28:20, que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele falou todos os dias. Não foi o dia tal ou naquele dia da luta, todos os dias. E eu tinha certeza que Deus estava no controle de todas as coisas. A terceira veio à espera de algo. Foi no dia de não termos tido filhos. Foi muito difícil? Claro. Parei de tomar remédio 1 ano e pouquinho, depois do nosso casamento. E aí tudo começou. Qual casal não quer ter filho, né? Tirando as suas exceções. E eu passei por momentos que pareciam ser tão certos, como nunca, que de uma hora para outra eu estaria grávida. Eu ganhei garrinho de bebê dos meus pais, depois ganhei itens do meu sobrinho, berço, roupinhas, e fui guardando. Ganhamos muitas cobranças também. Dos mais próximos, dos não tão próximos, da igreja, de amigos. Fizeram até perguntas para a gente das mais cabulosas possíveis. E muitas fórmulas. Faz assim, faz assado. Para ele, ver amigos de ministério, colegas de infância, anunciando uma gravidez, e ele nada, era muito difícil. Né, amor? E para mim, ser cobrada por alguns irmãos da igreja. Irmãos, é isso mesmo. E das formas mais, vai orar mais, vai jejuar, botar a mão na minha barriga, vai subir um monte. E o pior, que eu não era bem-aventurada. Essa foi a coisa mais horrível que eu já ouvi na minha vida.
na igreja. Então, meus irmãos, com muito amor, eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. Tenham cuidado no falar, seja no que for, perguntas, comentários. Não sabemos da vida da pessoa, não sabemos da luta dela. Eu falo por mim também, porque eu também posso cometer esse erro. Não empreste a sua boca para declarar uma palavra torpe ou de maldição. Que saia somente da sua boca palavras de bênção, palavras que edificam e que trazem vida. Como Tiago 3,10. Foram muitas lágrimas, mas eu tinha certeza que tudo isso estava no controle de Deus. Eu não brigava por isso, eu não ficava questionando, eu só fiz entregar para Deus. Porque em Deus eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Pode ser coisas boas, como podem ser coisas ruins. Ele disse todas as coisas. E se não fosse a vontade de Deus, de eu ter um filho? Se não fosse. E a gente só queria fazer a vontade dele, como Romanos 12:2, que diz que ela é boa, agradável e perfeita. Para terminar esse assunto da gravidez, Deus foi ministrando em cada um dos nossos corações. Primeiro Ele nos tratou a nossa família de modo bem individual, que a gente sem precisar falar nada. Ele foi calando um a um, porque é Ele quem faz a obra. E entendemos que nós somos pais espirituais e não deixamos a nossa fé ser abalada por isso, por não poder ter um filho. Entendemos que Deus nos uniu com propósitos de cumprir a missão que Ele tem para a nossa vida juntos, como casal. Fazemos parte também daqueles que não podem ter filhos. Pude fazer parte até de algumas ministrações e encontro de cursos de noivos, que eu pude falar sobre idolatria, filhos. Que às vezes a gente idolatra filho. Mas isso não é o assunto de hoje. E o quarto, o controle das nossas vidas está nas mãos de Deus. Sobrevivi o mal que nós estamos passando por aí. Em final de abril de 2020, eu fiquei muito mal a ponto de ir quase para o hospital. Não pode falar o nome? Não vou falar não, nem quero. Medo de morrer? Não tive medo de morrer não, sinceridade, porque eu sabia para onde eu ia. Mas de ficar sozinha lá no hospital. Mas eu não posso deixar de falar uma palavra que Deus ministrou muito ao meu coração. E foi em forma de canção, como a gente cantou aqui, com muito louvor. E foi com muito louvor que eu sobrevivi, sabe? E Deus falou muito forte no meu coração através daquela música que diz que pode vir o temporal, pode vir o dia mau. Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida de mim. E Ele cuida de você também, meu irmão. Pode vir a tempestade na sua vida, o temporal, Ele está cuidando de você. Talvez você não esteja vendo, mas apenas creia, tenha fé. E a música que eu ficava cantando o tempo todo em oração, eu falava, estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e também do céu. Salmo 121. E o segredo é continuar olhando para os montes. Em todo o tempo eu cria que Ele estava me sustentando, como diz em Salmo 23, eu até anotei aqui a versão, que ela é um pouquinho diferente, eu queria ler para vocês verem um pouquinho. Ele é o meu pastor, de nada eu sentirei falta. Ele restaura o meu vigor, mesmo que eu ande pelo vale das trevas ou da morte. Eu não temerei perigo algum, pois Ele está comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Amém? Esse foi o Salmo 23, que me preencheu o tempo todo nesse período que eu passei por essa situação. E Deus também, com tudo isso, permitiu eu cuidar do meu irmão, que estava como missionário no Amazonas, lá nos Ribeirinhos. Eu tive que trazer ele para cá para cuidar dele. Até o pastor da igreja de missões falou assim, Simone, você já parou para pensar que Deus permitiu você pegar para você cuidar do seu irmão? Eu falei, é verdade. E logo depois fui cuidar dos meus pais lá no Espírito Santo.
E não entendemos, meus irmãos, no momento, porque passamos por algumas situações, mas Deus nos permite passar por algumas lutas ou batalhas para ajudarmos outras pessoas que chegarão até a nós. Como a irmã também falou aqui. A luta que você passou ou está passando pode ser a luta de outra pessoa. Entenda o processo e permita ser usado por Deus. E te convido também, meu irmão, a mudar os seus pensamentos. É como um motor que não pode parar de funcionar. Mas com um bom funcionamento, ele precisa de óleo. O óleo vai entrando lá naqueles cantinhos, ele vai se espalhando, ele vai fazendo o seu papel de lubrificar e trazendo o funcionamento do motor, aquela constância. E é assim nas nossas vidas também. O Espírito Santo precisa ter a liberdade para trabalhar em nós e lá nos cantinhos para consertar certas áreas. Como a gente cantou aqui, eu sou tua casa, tua morada, entra, muda as coisas de lugar. Talvez seja até mesmo na nossa mente, onde todos os pensamentos só têm gerado o que não deve gerar. Através dele podemos gerar coisas boas e ruins. Outro dia, aqui na Vila da Penha, eu entrei numa loja rapidinho e ouvi uma conversa assim, a moça falando alto, e ela falou assim, nossa, outro dia uma vendedora ligou para cá e ficou perguntando quanto é que estavam minhas vendas. E ela já ligou assim, quanto é que estão as vendas? Porque estão péssimas, o mercado está horrível. E ela falou que desligou e não falou nada e foi comentar com a gerente dela. E a gerente só falou a seguinte frase, não deixe essas palavras entrarem na sua mente, não dê valor a isso. Ou, imagina, você ouvir isso, na mesma hora só me vê assim, isso se chama renovação de mente, como dizem Romanos 12. Não imitem o comportamento, Romanos 12 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. A nossa mente, irmãos, é um grande campo de batalha. É dela que procede sentimentos que nos levarão a tomar atitudes certas ou erradas. Deus nos deu a responsabilidade de decidir se vamos ocupar os nossos pensamentos com coisas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis e de boa fama. Filipenses 4:8. Ou daremos espaço para tudo que é o contrário. Estamos pensando como o mundo pensa ou como Deus nos ensina a pensar? Nós, como cristãos, temos todas as armas. Temos a palavra de Deus, que ilumina nossos caminhos, que é o manual da nossa vida. Ouvimos mensagens, participamos de cursos e mesmo assim deixamos de levar os nossos pensamentos. Seguimos em outra direção e sofremos. A cada dia, irmãos, nós temos a oportunidade de mudarmos, assim como o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, e assim como as misericórdias do Senhor, que se renovam também a cada manhã. Talvez a sua luta tenha sido de perder algum filho, de perder uma esposa. Talvez você possa dizer assim, marido, mas a sua luta aí foi fraquinha. Irmãos, olha só, cada um sabe a dor, cada um sabe a luta que passa. Talvez aqui também alguém não tenha dor que eu tenha passado, não tenha tido a dor que eu passei de não ter um filho. Cada um sabe da sua dor. Muitas são as provações do justo, mas Ele de todas, Ele nos livra. Mas eu quero te convidar a não olhar mais para os lados. Eu quero te convidar a não olhar mais para as pessoas. Porque se eu olho para o meu irmão, eu vejo algo errado. Se eu olho para mim, eu vejo algo errado. Eu te convido a olhar para o alto. Eu vejo Jesus, eu vejo aquele que me amou, que morreu por mim, aquele que é fiel para cumprir todas as promessas, aquele em que eu posso confiar. Sei que essa é uma luta também, da gente vigiar e não olhar para os lados. Não podemos tirar o olhar do alvo, aquele consumador e autor da nossa fé. Somente dele vêm as nossas forças para continuar a caminhada. Somente nele eu renovo a minha mente e prossigo
as promessas que Deus tem para a minha vida. Amém? Sobrevivendo a tempos difíceis. Tempos difíceis nos leva sempre a pensar que nunca iremos sobreviver. Mas eu quero dizer que em tempos difíceis, Deus continua no controle. Sempre teremos aflições e desafios. A tempestade vai passar. O deserto vai passar. Nada é para sempre. Não olhemos para o problema como fim, mas como uma oportunidade de manifestação da glória de Deus. Amém. Temos que ter a certeza, confiar no nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, aquele que governa nossas vidas. Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Estarmos firmes na rocha, para que ainda que venha a tempestade, o deserto, as raízes estejam profundas e nada vai nos arrancar do propósito que Ele nos trouxe aqui na terra. Eu estou em luta? Sempre. Continuo. Não é fácil. Mas dia após dia, em meio à luta, vamos vencendo e vendo as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Porque eu estou certa que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai terminar até o fim dos tempos. E na sua também. Amém. Amém. Eu acho que eu estou até sem graça de continuar, porque vai acabar estragando. Você já pregou muito bem hoje, meu amor. E o nosso testemunho de vida, meus irmãos e minhas irmãs, é nessa linha de total dependência de Deus, de entender que o Senhor está no controle e que em todo tempo nós dependemos dEle. Volta para cá. E eu quero compartilhar rapidamente um personagem bíblico que sobreviveu a tempos difíceis, num período difícil para a sua vida e principalmente para o reinado, ou seja, o mundo em que ele viveu. O profeta Elias a gente encontra e localiza no texto de 1 Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia ou acesse-a por gentileza. E acho que agora você entende por que eu tenho que ficar assim, de pertinho, né? Para poder enxergar melhor. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Vou ler só 4 versículos e eu te convido a ler não só esse capítulo, mas se você puder ler em casa, lê o 16 também e continua na sequência da história do profeta Elias. E diz assim a palavra do Senhor aqui na minha versão: Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, então o rei de Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Meus irmãos, nós entramos aqui na vida do profeta Elias, e se tem um personagem bíblico que se identifica bastante com a nossa história, e em especial a minha história de vida ministerial, é Elias. Porque este homem, neste momento em que nós lemos aqui o texto, ele está vindo de vitórias retumbantes. Aquele homem tinha enfrentado profetas de Baal, 450 profetas de Baal, Marcos, e outros 400 profetas de uma outra profetisa, que a Bíblia relata no total 850 homens falando contrariamente a Deus. E fizeram todos aqueles rituais, e você conhece a história. E no final, irmão Ricardo, o que acontece? Elias ora a Deus e o fogo desce, mesmo encharcada aquela oferta, aquele cordeiro, ela é consumida. Elias tinha acabado de dizer a Acabe, o rei de Israel, um rei promíscuo, desobediente, que havia casado com uma mulher sidônia chamada Jezabel. Foi a destruição de seu ministério, de seu reinado. Mas o principal motivo de destruição foi que Acabe foi desobediente, porque Deus já estabeleceu desde o pacto, que a aliança que fez com Israel, que não deveriam tomar esposas de outras nações. Eles desobedeceram. Acabe foi mais um. E Elias tinha acabado de dizer, como nós lemos aqui, que por conta da desobediência de Acabe, e além disso, da desobediência dele, para sustentar aquela vida promíscua no palácio real, Acabe colocou impostos caríssimos sobre o povo de Israel. Então aquele povo tinha que pagar impostos caríssimos para sustentar aquela vida promíscua no palácio.
Então, Deus manda a Elias dizer a Acabe que não choveria. Seria mais uma vitória que o profeta, em nome do Senhor, teria. E como a Simone bem disse, boa parte dessas histórias que vivemos juntos foi no auge de um ministério frutífero que o Senhor nos deu, à frente de uma juventude, onde ali nós cultivamos amizades, relacionamentos, plantamos sementes e temos filhos e filhas espirituais, gente que nós amamos e que nos amam, mas aprove ao Senhor nos dar batalhas, nos tirar de Jerusalém, do nosso palácio, do nosso conforto, e nos conduzir para o deserto e para a caverna. O Senhor quis que nós passássemos naquele momento por uma caverna, por um deserto. Deixa eu te abandonar um pouco, amor, porque isso é coisa de pastor. Pastor faz assim, gosta de se movimentar. Então nós precisávamos passar, e eu em especial precisava enfrentar essas dificuldades. E Elias se identifica comigo, e eu tenho a certeza que ele também se identifica com você, por uma série de fatores. Eu sei que o deserto é doloroso, o processo do deserto é doloroso, mas ele é necessário. Elias chegou a um ponto da vida em que ele não queria mais saber, enquanto estava no deserto e na caverna, por que ele estava lá. Os motivos, afinal de contas, ele era um profeta, era um homem do Senhor, por que Deus o conduziu até lá? Ele já não queria mais saber o porquê. Ele queria entender os motivos pelos quais ele tinha que passar por aquele processo. Elias estava desejoso de compreender para que Deus o conduziu até lá. E Deus o responde dizendo: eu trouxe você aqui para te aperfeiçoar. E há vários destaques nesse texto, na história de Elias, que no desenrolar nós temos a certeza de que isso era uma realidade na vida do profeta. Por exemplo, a gente tem medo do deserto. Elias não teve medo nesse sentido, mas nós humanos temos. Como Elias também era humano, parece que ele era um super homem, né? Mas Elias era humano, mas nós temos medo porque o deserto revela pecados ocultos. Porque nos momentos difíceis a gente tem a tendência de se destemperar e colocar para fora os nossos pecados ocultos. A gente perde o controle. Uma outra tentação nossa é a angústia. Uma angústia porque enquanto estamos no processo, a gente não vê o fim do deserto, a gente não consegue enxergar que aquela parte ruim, aquele trecho de provação, de aperfeiçoamento está acabando. Nós ficamos angustiados e nos entregamos a uma terceira característica, que é a tristeza na alma. Uma tristeza que corrói, que corrompe, porque essa tristeza na alma enxerga apenas e tão somente as circunstâncias, e não o tamanho do nosso Deus. Então, quando estamos ali naquele processo de deserto como Elias, nós sofremos essas tentações, o profeta também sofreu, mas nós temos lições a tirar, e Elias nos dá pelo menos 2 lições muito profundas, e para não me delongar, não alongar demais esse tempo, eu quero desafiar você a pensar dessas 2 maneiras. Primeira, o deserto não é o lugar para a sua vida, o deserto não é o lugar para a sua família, amém? Se você está enfrentando um deserto, saiba, Deus está te conduzindo nesse processo, mas ali não é o seu lugar, muito menos na caverna, porque quando Elias está na caverna, Deus pergunta: o que você está fazendo aí? A pergunta é retórica, porque foi Deus que conduziu Elias até lá, mas Deus queria ouvir de Elias algo assim: Senhor, eu estou aqui porque o Senhor quer me moldar. É como Jeremias, quando ele tem a visão do que Deus está fazendo com o povo, era necessário que o profeta descesse à casa do oleiro. A casa do oleiro é aquele que faz o vaso, onde ele quebra o vaso, onde ele coloca no fogo, onde ele trabalha aquele barro, ele vai moldando até sair um vaso novo. Era esse processo que Deus queria mostrar a Elias, um profeta de grandes vitórias, mas que precisava passar por aquela experiência. E Elias não negou o processo. Meus irmãos, o deserto não é o seu lugar, primeiro porque ele é um lugar de passagem, é um lugar onde a gente não está morando, a gente não faz casa no deserto. O povo que saiu do Egito, no Êxodo, ele morou no deserto porque foi desobediente, e só morre no deserto aqueles que desobedecem a Deus. Querido, você está no deserto, você cantou aqui, eu queria trocar, está chorando, está no deserto, louve, está passando na caverna, louve, está com dificuldade, louve, não importa o que seja, só louve ao Senhor, porque o deserto que você está vivendo não te pertence, e você não pertence àquele lugar, é de passagem, em breve vai passar.
Mas o deserto, enquanto você atravessa, ele tem que ser um lugar de adoração. Ele não te pertence, a sua família não tem que estar lá, mas se você está enfrentando o deserto, faça como nós aqui, com todos que testemunharam. Nós não somos melhores que você que está aqui, ou você que nos acompanha em casa. Nós não somos melhores que vocês, não. É que nós compreendemos que Deus nos aperfeiçoa nesses momentos. Ele quer tirar de nós o nosso melhor, a nossa dependência, e Ele quer principalmente que nós o adoremos em tempos de dificuldade. O deserto é lugar de passagem, mas é lugar para adorar a Deus. Enquanto Israel frequentava o deserto até chegar na terra prometida, ele teve um encontro decisivo com Deus. E você lembra o que Jacó fez? Ele fez um altar ao Senhor no deserto. Aleluia! E ali ele chamou Betel, ou casa do Senhor, a casa de Deus. Se você está no deserto, eu acredito que todos nós aqui temos dificuldades. Jesus disse em João capítulo 16, que nós teremos aflições nesse mundo, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, está no deserto? Louve. Chore, mas louve. Chore, mas adore. Tenha dificuldades, tenha angústias, mas entregue para o Senhor. Adore ao Senhor em todo o tempo e construa altares de adoração ao Senhor. O deserto não te pertence, mas deixe uma marca de fidelidade, de obediência e de adoração ao Senhor. Segundo, e eu quero já caminhar para o fim, são apenas 2 aspectos. O deserto nos ajuda a aperfeiçoar o caráter. Ele não é o seu lugar, mas ele ajuda porque Deus quer aperfeiçoar o seu caráter. Mesmo sendo representante de Deus entre o povo, a boca de Deus, perante o rei da nação, é um homem íntimo ao Senhor. Elias percebeu que algo faltava em sua vida. O pai queria aperfeiçoá-lo. Deus queria ter uma intimidade com ele. E quando Elias está na caverna, passando aquele momento difícil, Deus o chama para fora e diz assim: presta atenção na minha voz. E vem um terremoto, e vem um vendaval, mas o Senhor fala com Elias na brisa. Porque coisas visíveis, coisas tremendas, Deus fala conosco, mas há momentos específicos em que você está na caverna ou no deserto das dificuldades, que você só quer ouvir a voz de Deus, e Ele está falando com você de forma suave. É que as dificuldades, os medos, as angústias, as tristezas, elas sufocam a voz de Deus, e a gente quer ouvi-lo nas coisas fantásticas, nos acontecimentos tremendos, nos testemunhos de conversão de gente famosa. Não, Deus quer aperfeiçoar a sua vida através da brisa. É da canção que você entoa, da lágrima que escorre no seu olhar, é da palavra do boa noite, do bom dia, do boa tarde que você recebe. É daquele momento em que a palavra de Deus está sendo anunciada e uma frase penetra no seu coração como uma flecha poderosa. Isso é a brisa do Senhor falando contigo. Mas só dá para entender isso quando eu assumo a minha condição de deserto, quando eu entendo que eu estou ali na caverna e que eu dependo do Senhor e que Ele precisa me aperfeiçoar. Foi na solidão do deserto, na solidão e no calor do deserto, que Deus moldou o caráter do seu profeta. É na dificuldade, é na dor, na angústia, que Deus está moldando o meu, o dela, o seu, o nosso caráter. Deus pode fazer de outra forma? Pode, meus irmãos. Mas não questione os processos de Deus, não questione o deserto. Quando você enfrentar as lutas da vida, não questione. Elias não questionou, ele precisava daquele processo, mas ele só foi entender isso quando Deus falou com ele na brisa, quando Deus o convocou para um aperfeiçoamento. Sabe por quê, meu irmão? Você que está passando uma luta, dificuldade, um deserto, uma caverna na sua família, eu quero te dizer que quando Elias sai desse processo, quando ele respeita o processo, Deus o aperfeiçoa. Sabe o que acontece? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, Elias unge 2 reis e faz um substituto. Isso tem nome, se chama legado. Porque é nesse momento que Elias foi aperfeiçoado nas dificuldades e nas lutas, e nós passamos muitas, como casal, e individualmente como filhos, nós enfrentamos as nossas lutas. Deus foi nos moldando, continua aperfeiçoando nos nossos desertos. Ele está trabalhando nas nossas vidas, porque Ele tem um processo que é muito maior. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Nós não conhecemos.
Não temos como esquadrinhar o coração, ao contrário, Ele que esquadrinha o nosso e vê a necessidade de passarmos por esse processo, porque no final do aperfeiçoamento existe um legado. Qual é o legado que você tem deixado na sua família? É um legado de no deserto murmurar? O povo do Êxodo murmurou, o povo do Êxodo cobiçou, lembrou das cebolas do Egito. O povo do Êxodo no deserto não dependeu de Deus, ele murmurou, ele foi idólatra, fez um bezerro de ouro, foi imoral, se deixou prostituir e colocou o Senhor à prova. Fiz a lição direitinho, colocou o Senhor à prova. O povo do Êxodo não herda a sua Canaã, não entra na terra prometida por uma razão: não quis passar pelo processo. E o profeta Elias, o homem das retumbantes vitórias, entendeu que precisava passar por isso. Por que eu e você não conseguimos entender? E precisamos entender, é necessário que entendamos, porque algo muito grande vem depois. Deus vai usar você para restaurar a sua família. Deus vai usar você para restaurar o altar de adoração na sua casa, para no meio do deserto você levantar a voz e adorá-lo, aclamar ao Senhor e dizer: eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço nas dificuldades, porque até aqui o Senhor nos ajudou, a tua boa mão está sobre nós. Elias suportou, passou pelo processo, foi aperfeiçoado e ungiu 2 reis e fez um substituto. A sua família precisa de você como coluna da verdade, precisa de um profeta, de uma irmã profetiza na boa acepção da palavra, aquele que anuncia o arrependimento ao Senhor, aquele que tem palavras de Deus para edificar a sua casa. Deus conta com você para edificar a sua família, Deus conta com você para vencer o deserto, para aperfeiçoar a sua vida. Não permita que o deserto, a falta de visão sobre o fim, porque Deus está no controle, vai te conduzir até o final, vai te levar a esse legado. Não permita que isso te segue. Pelo contrário, abra os olhos do seu coração, abra os olhos da sua fé, atravesse o deserto na total dependência de Deus. Eu concluo dizendo assim como Elias, eu aprendi ou reaprendi a esperar no tempo de Deus. A travessia do deserto não é fácil, não é muito difícil, mas eu entendi que eu precisava naquele momento, e todos os desertos que ainda vamos enfrentar, edificar altares de adoração ao Senhor, depender dEle, e entender que há um legado que eu preciso deixar, e o legado é adorar ao Senhor, depender dEle, ser obediente, renovar a minha mente, depender, andar com o Senhor. Por isso eu quero te desafiar nessa noite a alimentar-se da palavra de Deus, para que todos os dias você tenha condições de, com substância, caminhar pelo deserto nas dificuldades. Deus levantou corvos, mas hoje o Senhor levanta a palavra dele disponível a você e a mim. Entregue o controle da sua vida para Deus. Você está no deserto, não murmure, não questione o processo, não duvide de Deus. Ele te levou para o processo para te aperfeiçoar. Deus não faz brincadeira, não faz troca, Ele não vai te punir, não vai te castigar, Ele não é assim. Ele te ama e Ele quer te conduzir num processo de aperfeiçoamento que passa por você entregar o controle da sua vida a Ele. E principalmente, tenha uma vida de oração. Levante altares de adoração no deserto. Diga ao problema o tamanho do seu Deus. Diga ao mundo que há solução e a esperança é Cristo Jesus. Adore ao Senhor nos tempos de deserto. Seja um profeta boca de Deus para a edificação da sua família e de todos ao seu redor. É isso que nós desejamos nessa noite, e por isso compartilhamos nosso testemunho e essa breve palavra para edificar a sua vida, a sua fé, enquanto você atravessa tempos difíceis. E sobreviver a tempos difíceis só tem um jeito, como nós fazemos, como Elias nos ensinou: dependência e obediência de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre você e a sua família. Não importa o momento que você esteja, se você estiver no deserto, que resplandeça ainda mais a glória do Senhor, para que haja paz sobre você e a sua casa. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você cada dia mais.